está mais preparado por Deus do que ontem, e a promessa de Deus está muito mais perto hoje do que esteve ontem na tua vida. Por que Deus usa o tempo? Primeiro, porque Ele faz vir à tona a nossa perseverança, a nossa motivação. Ele faz vir à tona para nós e para o mundo o que está nos motivando a esperar. Se você observar no versículo 1 que lemos, diz que Davi esperou clamando, porque ele diz: Deus ouviu o meu clamor. Ele esperou orando, insistindo, orando com Deus. A nossa igreja de hoje, do nosso tempo, do século 21, não tem o defeito de não orar. Não é esse o nosso defeito. O nosso defeito é de não persistir por muito tempo na mesma oração. Não é que a igreja de hoje não ora, nós oramos. Só que a nossa oração tem prazo de validade. Quando Deus não responde do tempo que queremos, desistimos de orar. Se você conhece a história dos hebreus, a história do povo de Israel, vai entender que um judeu nunca orava mais que uma vez por um problema só. Era uma oração só. E 2 deles quebrou o protocolo. O primeiro foi Jesus Cristo, quando a Bíblia diz que ele orou pela 3ª vez a mesma oração. Tem hora que nós devemos quebrar o nosso protocolo. A Bíblia diz que o segundo a quebrar o protocolo de não orar uma vez só foi Paulo, quando ele disse: eu orei 3 vezes. E na 3ª Deus diz: a minha graça te basta. Não foi a resposta que Paulo queria, mas foi o suficiente para ele ser vencedor e ser o Paulo que nós conhecemos hoje, na 3ª vez que oramos. Eu aprendo que insistir é o segredo. Por que Deus nos dá tempo? Em segundo lugar, eu aprendo que o tempo que Deus usa é para nós entendermos que precisamos nos relacionar mais com Ele. Quem sabe se Deus já tivesse dado tudo o que eu quisesse, tudo o que eu quero, talvez eu não estaria hoje aqui. Estaria dizendo, como disse o homem da parábola: tu tens de tudo, a minha alma, come, bebe, folga, tu não precisa mais de nada. É por isso que Deus não me dá tudo o que eu quero. E olha que eu peço muito, porque Deus precisa de relacionamento conosco, e Ele sabe que nós precisamos muito mais. Sabe por que às vezes Deus tarda uma bênção? Para que Ele tenha você mais perto dEle um pouco mais. Por causa desta bênção você está orando, por causa deste desejo de milagre, tu estás aqui num domingo, e isso alegra muito mais a Deus do que você sair dizendo que está abençoado e não voltar mais. Deus usa o tempo para aprofundar o nosso relacionamento. Deus nos ensina que estar no Senhor é mais importante que a sua ação sobre a nossa vida. Eu não sei quanto tempo Davi ficou esperando, mas parece que não foi muito quando ele saiu da luta. Esperei com paciência do Senhor até que Ele ouviu o meu clamor. Estar dentro do Senhor, estar na esperança de Deus, vale muito mais do que ser abençoado por Deus. Você pode não ter tudo o que quer, mas tem tudo o que precisa. Enquanto estiver no Senhor, nada vai te faltar, porque o Senhor é o teu pastor. Estar em Deus, estar firme em Deus, vale mais do que milagre. Os milagres vêm e passam. Estar em Deus é íntima comunhão que vale peso para a vida eterna. Esperar em Deus traz resultados extremamente mais que satisfatórios. Esperar em Deus vale a pena. E antes de dizer o porquê, eu quero salientar um pormenor. Quando eu digo esperar, parece que a minha mensagem está sendo mais de acomodação. Parece ferir mais o teu coração do que curar. Porque quando falamos em espera, imaginamos um longo tempo. Eu quero acalmar a tua alma dizendo que o tempo de espera, ele não é padrão para todos nós. Um tem que esperar um determinado tempo, mas outro não.
Eu não sei quanto tempo tenho que esperar para que Deus realize os meus sonhos, talvez alguns meses, talvez alguns anos, mas para você pode ser hoje. É por isso que Deus não revela, é por isso que Deus nos deixa na expectativa do tempo, para que estejamos sempre pedindo e um dia Deus nos surpreenda com a vitória. Quem disse que você tem que esperar 20 anos para ser abençoado? Foi Deus quem disse. Então tem que esperar 20 anos. Mas se não foi Deus quem disse, devemos manter uma expectativa acesa, porque Deus pode realizar milagre ainda hoje. Deus não cria padrão de espera. Ninguém tem que esperar o mesmo tempo que outro esperou para ter vitória, para chegar a um determinado lugar. Deus sabe tratar nós de forma individual. Agora veja as consequências de esperar em Deus. Primeiro, a Bíblia diz que Deus se inclinou. E duas coisas interessantes me vêm. Primeira palavra, inclinou. Segunda, ouviu. Quando Davi diz que Deus se inclinou e que Deus ouviu, ele está usando um termo que nos dá tudo a entender que Deus se inclinou e ouviu enquanto ele ainda estava num charco de lodo. Deus não se inclinou para ouvir depois que Deus realizou o milagre. Você entende assim como eu essa palavra? Isso me faz entender que Deus se inclinou. Deus deixa o céu e vem à terra para ficar em pé de igualdade com Davi. Quando a gente que é maior se inclina para falar com uma criança, é o quê? Para ficar em pé de igualdade com ela. Não é assim? Ficamos em pé de igualdade, cara a cara. Eu aprendo que enquanto Davi esperava, Deus se revelava ao coração de Davi. Enquanto Davi esperava, Deus se aproximava de Davi. Quando Davi esperava, Deus descia de onde estava para estar em pé de igualdade, cara a cara com Davi. Enquanto nós esperamos, Deus revela muito mais aos nossos corações. Tempo de espera não é tempo de frustração, é tempo de Deus brandar as nossas almas com a sua palavra, principalmente com a sua presença. Você pode não estar ouvindo Deus ou vendo Deus, mas tem que ter certeza hoje que Ele está aí pertinho de você, na luta que você está, no meio do problema que você está, Ele está próximo, face a face com você. Esta é uma verdade que tu não podes deixá-la cair por terra. Depois diz que ele ouviu. Enquanto Davi esperava, Deus armazenava as orações de Davi. Enquanto nós esperamos, Deus está recolhendo tudo que podemos oferecer para Ele. Deus está te ouvindo enquanto você espera. Deus está fazendo de você prioridade. Ah, irmão, mas tu não sabe a situação que eu estou emocionalmente falando. Você não sabe a situação que eu